Olá, pessoal! Hoje eu trouxe aqui o mapa do Papa Bento XVI para a gente conversar um pouco. Então, eu quis trazer esse mapa porque ele é um mapa com o Sol em Áries e o ascendente em Peixes. Então, a pedidos da Leila Barbosa, que me escreveu ali nos comentários que ela gostaria de um vídeo Sol em Áries com ascendente em Peixes, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre os mapas do Renato Russo e do Chorão, que se vocês procurarem aí no canal vocês vão encontrar. Eu vou deixar o link aqui também para quem quiser assistir. Esse mapa, o Renato Russo, ele também tinha Sol em Áries e ascendente em Peixes, e lá eu já trouxe algumas questões, mas o meu foco naquele vídeo era mais sobre a conjunção de Mercúrio com a Vênus. Mas lá também a gente pode perceber esses traços do Peixes, né, que vai trazer muito um emocional. Lá no caso do Renato Russo, bem relacionado à voz, né, as letras das músicas que ele escrevia, ele tinha esse tom angelical, ele falava de um lugar bem pisciano, assim, bem que tem um tom espiritual. Agora, esse mapa aqui, que é o mapa do Bento XVI, que foi Papa de 2005 a 2013, tá? Então, ele foi o Papa depois do João Paulo II e antes do Papa Francisco. É interessante aqui a gente tem um mapa, assim, que muitos pontos vão levar para essa vida de alguém que trabalha na Terra, sim, aqui, né? Ares sempre vai falar de muito trabalho, assim, físico mesmo, né? Mas com esse tom do peixes que vai levar para a espiritualidade, que vai falar de religiões. Então, esse mapa, além de ter um ascendente em peixes, ele tem Júpiter, que é um dos regentes de peixes, é o regente clássico de peixes, no ascendente. Então, é um mapa regido por Júpiter e que tem o Júpiter no ascendente. Então, ele é muito relacionado com essa questão mesmo das religiões. E aí é isso, né? Falando um pouquinho, se a gente vai olhar a história do Papa Bento XVI, claro, a gente entrou em contato com a figura dele, com a persona dele, quando ele foi Papa, né? A gente aqui assim, digamos, pessoas que estavam fora lá do contexto dele, porque antes dele ser Papa, inclusive alguns meses, se eu não me engano, antes dele ser eleito como Papa, ele foi considerado pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então ele tem uma história inteira, né? E claro, culminou ele sendo eleito Papa, mas assim, tanto uma história que eu digo dentro da igreja, dentro das universidades, o Júpiter aqui, né? O professor, ele era professor de universidade, ele falava mais de 6 línguas, ele era fluente em 6 línguas, falava mais latim, mais, assim, né, um estudioso. Júpiter, Mercúrio em Peixes aqui também, Urano na sequência, Sol em Áries na casa um, né? Não tá lá no ascendente, mas ainda tá dentro da casa um. Então, assim, uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa, um teólogo, né? Considerado um dos maiores teólogos do seu tempo, né, da história mesmo, assim. E, claro, ele acabou, ele se envolveu, né, ele foi acusado, na verdade, ele foi acusado de acobertar questões de abuso, de pedofilia dentro da Igreja Católica, teve toda uma polêmica. Mas, se a gente vai ler sobre isso, a gente também vai encontrar pessoas dizendo exatamente o contrário, que ele foi a pessoa que conseguiu deixar as leis dentro da igreja mais justas, digamos assim, conseguiu fechar o cerco em relação a essas questões de abuso. Então, né, claro, a gente aqui de fora, a gente né, fica sabendo de partes das histórias, e aqui não é o intuito, mas é legal de trazer um pouco assim esse contexto
da onde ele estava inserido. Então, essa combinação do Áries com o Peixes, ela é muito, ela, no primeiro momento, ela parece contraditória, porque é isso, o Peixes é todo sutil, ele é todo com esse semblante, aqui a gente literalmente pode dizer semblante, porque estamos falando do ascendente que gera o nosso semblante. Ele tem um semblante todo espiritual, todo é, assim, vai ter muito essa questão da bondade envolvida, do auxílio às pessoas, da ajuda. Aqui esse mapa, se a gente vai observar o mapa do Chico Xavier, que está aqui no canal também, a gente vai encontrar lá no mapa do Chico também um Netuno na casa 6, né, que é muito característico de pessoas envolvidas com filantropia, né, que é algo ali que faz parte mesmo do seu cotidiano. Claro que um Netuno na 6 não é somente sobre isso, né? Em outros mapas ele pode indicar outras coisas, né? Outros contextos. Mas aqui é interessante também da gente observar isso. Netuno é o regente moderno de peixes. Então, aqui é uma pessoa que viveu em doação, e eu acho que doação é uma característica muito forte do ascendente em peixes. Só que, por isso que eu digo que às vezes pode ser um paradoxo e pode gerar alguns conflitos mesmo, assim, internamente, porque Áries não é um signo de doação, Áries é um signo individual. E aí, aqui nesse mapa, a gente, assim, eu acho que a ação, né, o comportamento aí que a gente pode, assim, nossa, isso é um comportamento ariano, individual mesmo, e por mais que a gente não saiba exatamente o motivo, e independente do motivo, mas esse Papa foi um Papa que, assim, ele foi o primeiro Papa desde, eu não vou lembrar exatamente a data, tá, mas 1400 e tantos. Lá em 1400 e alguma coisa, um Papa abdicou do seu lugar, do seu posto de Papa. E o Papa Bento foi esse Papa na nossa era aqui, né, no nosso contexto, que fez isso também. Ele foi, então, depois de muitos anos, ele foi o primeiro Papa a fazer isso. Ele abdicou do seu papado. E aí vai ter, né, vai ter ali uma linha ali que vai dizer que foi por conta dessas questões que ele estava sendo acusado de acobertar, né, questões ali da Igreja Católica, e vai ter outras pessoas, e na verdade foi o que ele disse, o que ele se pronunciou foi dizendo que era por conta da saúde dele, que ele não tinha mais condições de exercer aquele cargo que demandava bastante dele, né? Porque a gente pensa assim, tá, mas o que de fato o Papa faz? Mas é que ele viajava muito, né? Claro, sem contar coisas que a gente nem sonha, né? Nem fica sabendo exatamente como é que é todo esse processo, mas certamente demanda muito, sim, né? Ele já era uma pessoa de uma certa idade e ele abdicou do seu, do seu lugar. E aí, se a gente vai ler um pouco sobre ele, a gente vai ver que ele não tinha intuito nenhum de ser papa, ele não queria ser papa. Olha como o Ares é forte aqui, né? Só que, claro, ele estava dentro de um contexto, e aí o ascendente é isso, tá? Eu digo assim, ó, o ascendente em peixes, em qualquer mapa, tá? Mesmo num mapa de Sol em Ares, ele é assim o ascendente que consegue mais desmanchar algumas coisas. Eu digo derreter, sabe? Por mais ali, olha só, né? Ele não queria ser papa. Ele pediu, antes dele ser eleito, ele pediu autorização para o João Paulo II, que era o papa da época, para ficar dentro da biblioteca, trabalhando lá. Ele queria ficar estudando, ele queria se dedicar a isso. Ele escreveu mais de 600 obras, entre artigos e né, questões de teologia, mas ele tem muita obra publicada. Ele era um escritor, ele era um estudioso, na verdade, né? Um Marte aqui a 29 de Gêmeos, ele era um estudioso, né? Esse Júpiter no ascendente
também contribuindo com isso, mas, né, o Gêmeos que vai falar muito dessa questão da comunicação. Ele era um estudioso, ele gostava de escrever, ele gostava de estar ali entre os livros, ele gostava de estar na academia, enfim. E o João Paulo II não autorizou, ele não deixou. E depois, lá na sequência, enfim, ele acabou sendo eleito Papa, e o discurso dele, quando ele foi eleito, foi de que, né, ele se colocou num lugar muito assim, de muita humildade perante o João Paulo II, que era um Papa muito querido, por todos, enfim, e que, né, que ia ser um trabalho árduo, sim, ser Papa após o papado do João Paulo II, ele, um- uma humilde pessoa ali, ter que ocupar esse cargo após o João Paulo II. Então, ele, é claro que, né, ele sempre dentro do contexto da igreja, do contexto de Deus. A religião é muito forte quando a gente fala de ascendente em peixes, e religião, a espiritualidade como um todo, ela é muito forte quando a gente está falando do ascendente em peixes. Então, assim, eu tenho as minhas vontades individuais, eu tenho desejos, tem coisas que eu não quero, tem coisas é, que eu, indivíduo, não queria fazer, só que eu sou guiado por algo maior e eu, no fim das contas, eu atendo a isso aqui. Eu atendo ao meu Júpiter aqui no ascendente, eu atendo ao meu ascendente em peixes, eu atendo aqui a aquilo que me rege, que é maior do que as minhas vontades individuais. Tá? O ascendente em peixes vai ter muito isso. E se a gente for parar para pensar lá no Renato Russo, né, que é outra personalidade que também tinha Áries com ascendente em peixes, a gente vai verificar isso também, né? Uma pessoa ali que bem terrena, né? Né? Enfim, a gente sabe que ele tinha assim, teve envolvimento com drogas, enfim, era músico, era todo aquele contexto bem, né? Da noite e tudo mais, bem coisas mundanas aqui da Terra. E Ares é isso, ele tá aqui, ele é o primeiro, né? Ele tá aqui encarnado e é isso aí. Só que, né, aqui fazendo um paralelo lá com o mapa do Renato, a gente vai observar que ele, se a gente vai observar entrevistas dele, ele foi saindo desse mundano aqui e ele foi entrando mais. Eu tenho a sensação que esse ascendente em peixes tirou um pouco ele desse mundo aí das drogas e desse ambiente que, né, que estava muito envolvido com os músicos ali, aquela coisa toda. Ele foi se dando conta, ele era super também, é, super inteligente também, e super perceptivo, né? Porque o Peixes é isso, ele é muito empático. Ele é muito empático, ele se coloca muito no lugar do outro, ele sente muito o outro, as dores do outro, as dores do mundo, assim, porque ele é o universo inteiro, né? O Peixes é o universo. É tudo que existe em tudo. Então, é muito amplo esse sentimento e é um amor muito grande aqui. E normalmente são pessoas que elas acabam se entregando muito a questões religiosas, sim, né? Aquilo que elas acreditam, as crenças de uma pessoa com ascendente em peixes guiam ela muito fortemente. O Renato lá, a gente via também, ele escreveu músicas, ele cantou, interpretou músicas para Maria, mãe de Jesus. Ele também tinha todo um lado ali espiritual muito forte, falava dos anjos. E o Papa Francisco, então, era um papa, né? Uma lua em Libra na casa 7, essa dedicação, essa doação àquilo que a igreja se propunha a fazer, né? Ele era dedicado a isso, dedicou a vida inteira a isso, e fortemente aqui, ó, uma Vênus a 29 de touro, na casa de touro. Isso aqui é um amor, assim, que não tem nada que supere isso aqui. Esse ponto aqui, ele é um ponto fixo, 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 e ponto final. Então, assim, não quero fazer, não é da minha vontade, eu não gostaria de fazer, mas
o Senhor, e foi bem essas palavras que ele usou no discurso dele, quando ele foi eleito Papa. O Senhor quer que eu exerça esse lugar, que eu ocupe esse lugar, e é isso que eu vou fazer, e é isso que eu vou me dedicar a fazer. Mas, então é interessante isso, né? Essa combinação do Áries com Peixes, ela é uma combinação muito forte, assim, muito intensa para a pessoa que vive essa combinação, justamente por isso, assim, ela pode entrar aí em paradoxos, em conflitos existenciais, e ela vai precisar entender como canalizar isso, como, e a fé, é essa palavra, a fé do ascendente em peixes é o que move ele, é o que guia ele, claro, em qualquer, não somente um Áries com ascendente em peixes, só que o Áries com ascendente em peixes, ele vai ter muito essa sensação de o lado mais humano dele puxando para algumas coisas e a fé dele dizendo outra, sabe? Não, tu queria estar indo por ali, mas tem algo aqui que tá te dizendo que é para cá. Ele é extremamente intuitivo, extremamente sensível, então ele é muito guiado. Ele é completamente guiado pela fé dele e isso é muito importante para ele. Se ele não segue isso, a vida não tem sentido para o ascendente em peixes. E o ascendente em peixes, assim, ele, talvez de todos os signos, ele é o signo que mais necessita de sentido. Ele precisa enxergar o sentido, precisa fazer sentido. E é um sentido intuitivo, não é um sentido racional. Não é igual o Mercúrio, por exemplo. É um sentido maior, assim, é um sentido sutil, invisível, mas que tá ali e que ele segue, é a fé. Porque a fé, ela é sentido também, ela dá sentido. Ah, por que que tu escolheu isso e não aquilo? Porque eu acredito que é melhor ir por ali. Porque a minha fé me guia para ali. E aí o peixes, ele vai ter muito assim o ascendente, né, em peixes, essa atmosfera, ele tem uma atmosfera meio enigmática também, é diferente de um ascendente escorpião, é diferente. Aqui não é um enigmático num sentido assim misterioso, privado, secreto. Não, é um enigmático num sentido realmente é uma pessoa que parece que ela conversa com o divino e ela com a fé dela e com aquilo que ela acredita, ela divaga muito sobre aquilo, ela conversa mesmo com Deus ou enfim, com a figura ali que ela acredita que rege ela e ela segue isso, né? Então, a questão da fé é de suma importância no ascendente de peixes e num ascendente de peixes com o sol em Áries, mais ainda, porque é isso, o Áries, ele vai ter essa questão da individualidade muito forte, que é função dele, faz parte dele, e olha só, né? Aqui é um sol de casa um. Então, não, ele queria ficar lá dentro de uma biblioteca. Ele queria só ficar lá estudando, ele queria. Sim, mas o Sol de Casa um, ele não tem como não ser visto. Ele não tem como não. Ele vai aparecer, ele vai. E mesmo antes dele ser Papa, né? Como eu falei antes, ele já tinha sido eleito uma das personalidades mais influentes. Então, por conta da obra dele, por conta. Ele era um filósofo, né? Ele era um teólogo, ele era um estudioso, ele já falava coisas que não tinha como ele não ser visto, né? Só que é isso. Ele, no entendimento dele, então, ele precisava servir a esse chamado que ele foi convocado e ele foi servir, mesmo que por mais camufladamente que, que foi, assim, a maneira como ele colocou, é, dava para observar ali que não era da vontade dele, não era da vontade individual dele, mas era da vontade maior fazer aquilo. Então, é isso aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre
esse mapa aqui do Papa Bento XVI e sobre essas características aqui. Claro, esse é um mapa específico, né? Outros mapas de Sol em Áries com ascendente em Peixes podem ter outros vieses, né? De outras maneiras. A pessoa vai integrar tudo de outra maneira aí dentro dela e vai agir, ter comportamentos distintos. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia de como acontece essa junção aqui de energias. É isso.